Como foi a estreia de Guto Ferreira? Ou melhor, a reestreia de Guto Ferreira comandando o esporte. Fala galera, sou Vinícius Calado do canal Fala Calado e aqui você sempre tem conteúdo diário, entretenimento, análise, curiosidades e não esquece, sempre deixa a tua curtida, teu comentário e inscreva-se no canal para sempre fortalecer o nosso trabalho. Mas chegou a hora, vamos para o que interessa. Santos e Sport 1-1 foi a partida que marcou essa reestreia de Guto Ferreira no comando rubro-negro. O treinador iniciou já com uma alteração, ou melhor, com alterações, modificações na equipe titular do Sport, algo que já se esperava, mas de alguma maneira surpreendeu, porque começou mudando com improvisação. Na lateral direita, Fabinho foi o escolhido para atuar no setor. Na zaga, Alisson Cassiano, tão contestado, foi para o banco de reservas e Chico teve a oportunidade de jogar ao lado do Luciano Castan. No meio-campo, dois volantes, Felipe ao lado de Fábio Matheus, tão pedido pelo torcedor, e Fabrício Domingues tendo mais liberdade para atuar no que ele entregou de melhor até aqui no esporte, que é nesse último terço de campo, tendo liberdade, se movimentando, finalizando, e foi assim que o Guto optou por utilizá-lo, e mais à frente, três atacantes, ou melhor, dois atacantes de origem e uma improvisação. Felipinho voltou a atuar e foi como ponta pelo lado esquerdo, fazendo a dobra com Dalbert, Barleta, e no comando de ataque, uma nova mudança, Zé Roberto, que vinha numa boa sequência, foi para o banco e Gustavo Coutinho voltou à titularidade. Inclusive, Coutinho foi quem marcou o gol de empate, né, do Sport no segundo tempo, e deixou tudo igual, cobrando pênalti, foi 1-1 o resultado final. Dito isso, vamos para a análise num todo, como foi o comportamento do Sport nessa partida de reestreia do Guto Ferreira. O primeiro tempo, o Sport começou melhor do que o Santos, criando, incomodando. O Gabriel Brazão, goleiro da equipe santista, foi muito importante, inclusive sendo essa peça fundamental para que o Sport não saísse em vantagem. Muito disso aconteceu por conta do bom desempenho, né? De uma boa noite do Barleta pelo lado direito, tendo sua liberdade, chegando, finalizando, perdeu chance dentro da área, depois chutando de fora, obrigou o goleiro do Santos a fazer uma grande defesa, e no rebote o Gustavo Coutinho perdeu um gol. A gente pode dizer que aquele foi um gol perdido na pequena área, ele cabeceou em uma grande defesa do Gabriel Brazão. E assim seguiu o Sport Santos, o Sport melhor, até que num contra-ataque, né, num contra-golpe, existiu espaço, o Santos rápido, uma bola esticada para o Guilherme, no mano a mano com o Chico. É bom a gente até entender a forma como o Chico pensou, que já conhece o Guilherme, é um jogador que, de uma maneira, podemos dizer, considerável das vezes que tem por oportunidade nesse 1-1, sempre ginga no drible e puxa para a direita para finalizar. O Chico, atento a isso, se posicionou e resolveu arriscar, dando a esquerda para o Guilherme, que acelerou, tirando o Chico da jogada e bateu de esquerda, nem pegou tão bem na bola, mas foi o suficiente para o Kaique França não chegar e o gol acontecer do Santos. Depois desse gol, naturalmente, o Santos, jogando em casa, líder do campeonato, em vantagem, melhorou, se impôs. O Sport não é que caiu de rendimento, mas o Santos se impôs e passou a impor mais dificuldades para o Sport. Mas mesmo assim, o time do Sport continuou competindo bastante. Eis que nessa transição do primeiro para o segundo tempo, que foi quando o Santos, né, foi para o intervalo com essa vantagem, na volta o Santos criou mais, teve bola no travessão do Guilherme, Otero nas bolas paradas, sempre trazendo perigo, mas o Kaique França muito bem, muito atento, né, estudou muito bem o Otero nessas bolas paradas, e o jogo foi se desenrolando no momento em que o Guto Ferreira realizou algumas alterações. Ele tirou Fábio Matheus, Felipinho, Fabinho já no final do jogo, que era um ponto que o Guto Ferreira deveria ter realizado essa alteração antes. O Fabinho, de certa maneira, não comprometeu, mas não esteve bem no jogo. Não teve nenhum erro capital, mas não esteve bem na partida. O Guto Ferreira deveria ter tirado o Fabinho antes, pelo menos, na minha visão. Outros atletas que até de maneira surpreendente foram oportunizados, como o Luciano, que entrou exatamente no lugar do Fábio Matheus, e o Luciano foi muito bem. Foi uma das gratas surpresas aí para o torcedor do esporte. Entrou, conseguiu um índice elevado, né, de 100% de acerto nas bolas longas, nos duelos, né, individuais.
ali marcando, também teve um bom aproveitamento. Um atleta que se chama, né, na gíria do futebol, estava no fundo do elenco, agora até pelo que o Guto Ferreira entende de futebol, o que ele melhor pensa de futebol, o Luciano se encaixa bem, que é um volante de uma maior pegada, de maior intensidade, de maior marcação. Então a tendência, até pelo bom desempenho que teve contra o Santos, é que na sequência o Luciano tenha mais oportunidades com o Guto Ferreira. E foi assim se desenrolando no Sport, e até que por volta dos 34, 35 do segundo tempo, uma penalidade, o jogador do Santos colocou a mão na bola, pênalti marcado, o Gustavo Coutinho, que não esteve bem na partida, no contexto geral, ele foi lá e muito bem cobrou o pênalti e deu números finais a esse empate do Sport, 1-1. Podemos destacar positivamente, até como já analisamos, do Christian Barleta, que foi muito bem, especialmente no primeiro tempo, Dalbert, um jogo um tanto seguro. Além desses atletas, o Luciano, que entrou muito bem, Fábio Matheus na cabeça de área junto com o Felipe se entenderam. Não foi um jogo, um desempenho espetacular, mas esses atletas foram bem. O Sport teve uma consistência melhor defensiva, sem esquecer também da reestreia do Igor Cariús, um atleta muito sólido, né? Mais um ano de inatividade pesa, ele vai voltando a ter ritmo e vai ser uma peça importante para o Sport nessa sequência de Série B do Campeonato Brasileiro. E o resultado, que claro que ainda tem o complemento da rodada, mas o empate que o Sport não deixa esse adversário direto que é o Santos escapar. O Sport com empate está no G4, como a gente falou, tem um complemento da rodada e a tendência é que o Sport seja ultrapassado, mas a maioria dos adversários do Sport vai completar 19 jogos já, ou seja, vai completar o primeiro turno, a totalidade de partidas, e o Sport ainda não. O Sport tem 2 partidas em atraso, contra a CRB fora e contra o Operário em casa, então a tendência é que o Sport, desses 6 pontos a se disputar, conquiste alguma pontuação. CRB fora é muito complicado, o Sport há muito tempo que não ganha jogando em Maceió contra o CRB, mas do outro lado, um jogo também difícil contra o Operário, mas como mandante, então o Sport buscar esses pontos. E teoricamente, mesmo com esses clubes ainda, alguns ainda tendo um jogo a realizar para fechar o primeiro turno, o Sport depende de si, apenas das próprias forças, para para garantir uma vaga, fechando essa primeira perna, né, esses primeiros 19 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, garantir uma vaga no G4. O Sport, que enquanto aguarda esses jogos em atraso serem marcados pela CBF, contra a CRB fora e contra o Operário em casa, já tem uma sequência de Série B com a abertura do retorno, ou seja, o Sport vai pegar agora os jogos de volta, né, contra os clubes da Série B, iniciando contra o Amazonas, dia 10 de agosto, esse jogo acontecendo na Arena Pernambuco, o Sport tendo esse primeiro jogo sob o comando de Guto Ferreira, atuando como mandante, e fica sempre a expectativa de qual equipe o técnico Guto Ferreira vai colocar em campo, visto que nessa estreia modificou bastante o time titular, além das possibilidades de reforços. O Wellington Silva já está com o elenco, de Plácido, que entrou nos últimos minutos, pode já ser titular, já que o Sport vem improvisando na lateral direita. Luciano, de alguma maneira, pelo bom desempenho, pela característica de jogo que o Guto preza bastante, pode ser oportunizado. Então, essas são algumas nuances de um Sport que, no geral, diante do líder, fora de casa, numa estreia de treinador com muitas mudanças, apresentou um desempenho interessante e o resultado foi bem legal para o Sport, pensando em sequência de Série B, ainda mais diante de um adversário direto pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.